discutir aqui comigo, tá bom? Então, fiquem atentos e nada de ficar falando, ai, meu microfone não está funcionando. Ah, tá, por favor, vocês não me deixem falando sozinha, que não vai, tá? Por favor. Vamos lá, então. A Nicole que já lembrou. Lógico que lembrou, né, Nicole? É um conteúdo muito legal. É um conteúdo que foi trabalhado com a professora Bianca, se eu não me engano, com vocês lá no 7º ano. Acho que ela era a professora, eu era a professora de cênicas e ela de visuais, se eu não me engano. E ela trabalhou esse conteúdo. E como eu disse a vocês, hoje a gente vai estar trabalhando esse conteúdo mais a fundo, né? Falando sobre esse movimento artístico, tá? E aí, para iniciarmos, quero saber de vocês, quem gostaria agora de abrir o microfone e me falar o que significa pop art? Até quando vai abrindo aí. Quem gostaria de abrir o microfone e falar, Cacau, pop art, o que significa? O que significa? Bora? Sem medo, gente. Aqui não é a hora de ficar com medo de errar, de acertar, porque nós estamos aqui aprendendo juntos. Sem medo. Já dá uma pista. Arte pop. Pop. O que significa arte pop? Nicole já falou aí, mas muito bem. Arte popular. Muito fácil, né, gente? Olha. Isso mesmo, gente. Então, a pop art, no significado popular, no português, se chama arte popular. E quando a gente fala sobre arte popular, a gente já sabe que é uma arte voltada para multidões, né? Para o povo, beleza? Vão me falando aí, tá? E dentro da arte popular ou da pop art, porque vocês vão escutar muito esse termo, pop art, pop art, pop art. Só que você já vai lembrar que significa uma arte para uma cultura de massa, uma arte para a população, né? Por isso que ela é popular, tá bom? E para iniciarmos, a gente precisa entender o que é uma cultura de massa. Aleph, você poderia, por favor, ler para mim? Eu tô, Ana, eu fico animada. Vai lá, amor. Cultura da massa. É o produto da chamada indústria cultural, consistindo em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população, com objetivo essencialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo. Muito bem, obrigada, Aleph. Então, o que é uma cultura de massa? Nicole, você queria ligar o seu microfone e explicar o que você entendeu sobre a cultura de massa com a leitura do Aleph? Sem medo de errar, pode falar, tá? O que seria o que seria a cultura de massa? Pela leitura aí do conceito, pelo que você escutou do Aleph, o que seria essa cultura de massa? Explica com suas palavras. O que você entendeu o que é uma cultura de massa? O desenho já fala tudo. Quem gostaria de falar? A Nicole está com vergonha. O que é isso, Nicole? Estou te estranhando. Tu com vergonha, mulher? Vamos lá, o que seria, gente? Quem gostaria de participar? Vamos lá, João? A Yasmin? Quem quiser, gente, quem quiser. Só quero que vocês me ajudem. O Nicolas está aí colocando. Seriam propagandas? Eu posso ler, então, a próxima? Calma. Primeiro, eu quero que vocês me expliquem o que é a cultura de massa. Cultura de massa, gente, pode falar. Cultura de massa pode ser considerado basicamente tudo aquilo que a mídia televisiva, a mídia das redes sociais tenta influenciar, tipo criando marcas de outros países, trazendo para cá, assim em diante. Muito bem, Aleph, é isso, gente. A cultura de massa, para ficar bem fácil, para nunca mais vocês esquecerem, porque vocês vão escutar muito sobre a pop art lá no 2º, no 3º ano e na vida, porque eu falo muito, gente, que a pop art lá, né, um movimento que foi criado lá em 1950, ele é tão atual, mesmo sendo no século 21, 2020. Né? Porque a gente observa que isso ainda acontece, não é como um movimento pop art, mas a gente tem assim, né, a certeza de que esse movimento ainda tem vários requisitos
no nosso dia a dia atual, né? Então, a cultura de massa, né, é realmente isso, é a chamada indústria cultural. Então, toda vez que vocês escutarem falando sobre a cultura de massa, vocês vão colocar na cabeça, indústria cultural. O que seria essa indústria cultural? É justamente isso. Ela consiste em várias expressões artísticas, seja ela dentro da linguagem visual, seja ela dentro da linguagem cênica, sonora, dança. Então, assim, a arte popular, ela atinge várias etapas da linguagem. Então, ela não é só focada dentro das linguagens visuais. É claro que a grande maioria das obras lá desse movimento, ele vai vir ali dentro da linguagem visual, né? Porque vai estar exposto nos quadros, né? Nas telas, nas esculturas, nas colagens, que a gente vai ver que eram características desse movimento. Mas também ele não era engessado só nas artes visuais, ele também agregava a outros tipos de artes, tá bom? Tanto que o meio de comunicação, como o Aleph falou, era um dos meios mais, vamos dizer assim, pesados para chamar a atenção dessa população. Só que a arte popular, ela não veio só para ajudar nisso. Para falar a verdade, a arte popular, ela veio para criticar esse período do consumismo, porque a gente vai observar que a arte popular, ela foi, no caso a pop art, ela foi um protesto, né, irônico do consumismo da nossa sociedade, né, que nesse período aí de 1950 estava muito focada nisso, na cultura de massa. Então a cultura é isso, é produzir um certo objeto ou produzir uma certa linguagem que esse objeto ele seja produzido em massa. O que é produzido em massa? Em grande quantidade, né? E que esse produto ele seja distribuído. E a empresa que distribui aquilo, ela lucra muito. Quanto mais se vende, mais lucro se tem. E aí, esse movimento, né, pop art, ele veio justamente para mostrar, através de suas artes, o quanto que a população estava consumista, fazendo consumos de algo que talvez nem houvesse a necessidade. Então, eles até chamavam de pessoas fúteis, sabe? Que compravam futilidades, sem necessidade. Por conta do quê? Da cultura de massa, que é justamente isso. É o meio de comunicação que coloca na cabeça das pessoas que aquilo tem que ser usado, que aquilo tem que ser comercializado e que você precisa ter aquilo. Por isso que é um conjunto em massa, para grandes multidões, ok? Até aqui vocês conseguiram entender, gente, o que é uma cultura de massa? Ótimo, então vamos. Ó, até coloquei esse desenho, que eu achei ele hoje, aí eu acrescentei nos slides, achei muito legal, porque ele fala justamente sobre isso, né? Olha as marcas que estão aí, né? Olha as empresas que estão por trás desses nomes. Então, são produtos que são comercializados em grande quantidade para um consumo em massa. Então, a gente tem o iPhone, a gente tem a Nike, a gente tem a marca da Coca-Cola, e a gente tem ali uma televisão que representa justamente isso, representa o quê? A mídia. Porque quem é que nos passa? Os meios de comunicação. Beleza? Aí a gente fala um pouquinho sobre a pop art. Então, o que seria a pop art? Vai lá, Nicole, lê para mim. Oi, professora, tá me escutando? Tô sim. Pop art é uma abreviatura em inglês de popular arte, arte popular, um movimento artístico que surgiu em meados dos anos 1950 com o objetivo de abraçar e desconstruir imagens pertencentes às culturas de massa, a chamada cultura pop, feita para as grandes multidões. Aquilo tudo que eu havia comentado para vocês. Então, a pop art, tá, que é uma arte popular no português, ela tem como objetivo, gente, desconstruir as imagens, entre aspas, das chamadas culturas pop, né? Então, eles vieram, né, esses artistas, justamente para, através de suas artes, através de suas técnicas, que a gente vai aprender sobre essas técnicas que eles usavam, mostrar para a sociedade o quanto eles estavam, o quê? Fala aí para mim, estavam o quê? Virando o quê? Vê se vocês entenderam. Vai falando para mim aí no chat.
Isso, consumistas, tá bom? E aí ele vem, né? Então, qual é o principal objetivo da arte pop? No caso da pop art, né? A pop art, gente, ele tem como objetivo principal criticar ironicamente. Então, era um movimento que a gente observa que eles não estavam só para falar mal daquele movimento. Não, eles aproveitaram a situação, mas para mostrar para a sociedade o quanto eles estavam sendo consumistas. E aí, através de suas obras irônicas, então eles faziam ali um desdenho, tá? Eles faziam que as pessoas refletissem sobre o que estava acontecendo com aquela cultura de massa, tá bom? Então a pop art, ela tem como objetivo a criticar ironicamente, né, ou bombardear a sociedade capitalista. Então eles queriam mostrar o quanto que a nossa sociedade estava capitalista, tá bom? Através do quê? Dos objetos de consumo. Ele operava um signo estético, então a gente pode observar que era um período onde a estética prevalecia, há contradições de cores, então a gente trabalha dentro da pop art com muitas cores fortes, chamativas, então vermelho, o azul, o verde, coisas fortes, cores fortes, eram uma das primeiras e principais tendências desse movimento pop art, tá? Trabalhavam também com os materiais principais, que era o gesso, tinta acrílica, poliéster, látex e produtos com cores intensas, como eu havia dito para vocês, tá bom? Então, esse aqui era um dos principais objetivos da pop art. Criticar através de ironia, através de suas obras, que suas obras traziam referências com técnicas, tá? Dentro das cores, dentro da repetição, tá bom? E, claro, trabalhando sempre com a cultura de massa. E quais eram as principais características, né, da pop art? Quem gostaria de ler para mim agora? Quem gostaria, gente, de ler? João Coelho, você está com o seu microfone legal hoje? Porque senão só vai ficar o Aleph e a Nicole, gente. Eu quero outras pessoas. Ai, gente, olha lá. Olha. Beatriz, e você? Como é que tá seu microfone? Pode, João, vai lá. Tá me escutando, prof? Tô sim, meu amor. Tá. Os artistas da pop art trabalhavam com cores vivas, inusitadas e massificadas pela publicidade. Rapidinho, João, olha aí, gente, uma das características que eu já havia dito para vocês. Então, os artistas da pop art trabalhavam com cores vivas, não esqueçam, porque vocês irão futuramente fazer um trabalho e vocês sabem que uma das características eram cores vivas. Ótimo. A pop art buscava evidenciar a crise da arte do século XX por meio de um retorno à arte figurativa. Qual era essa maior crise, né, que estava acontecendo ali? Esse meio do capitalismo, tá bom? Ok. Fazia um bom contraponto ao expressionismo alemão e ao hermetismo da arte moderna. Isso. Aí um deverzinho de casa, além dos que ainda vão ter também. Pesquisem sobre expressionismo alemão. Vocês já estudaram sobre o expressionismo, né? Que é a arte do expressionado, da expressão ativa, né? Exagerada. Mas como é que é o expressionismo alemão? Já anota aí no seu caderno para que você possa fazer essa pesquisa, tá bom? E o hermetismo da arte moderna. Então, eles trabalhavam com esse contraponto da modernidade. Tá bom? Então, vai lá, Beatriz. Obrigada, viu, João? Quais os materiais usados na pop art? Os materiais mais usados pelos artistas na pop art eram derivados das novas tecnologias que surgiram em meados do século XX. Goma espuma, poliéster e acrílico foram muito usados pelos artistas plásticos desde o movimento. Principais artistas da pop art. Andy não sei das quantas, maior representante da pop art. Isso. Eu também sei falar só o Andy, sabe, Beatriz? Gente,
Andy. Prestem bastante atenção nesse nome. Esse cara, ele é considerado o pai da pop art. Primeiro, porque ele foi o grande incentivador desse movimento. Segundo, ele foi o primeiro a mostrar o seu trabalho dentro desse movimento. E terceiro, ele foi inspiração para vários artistas desse movimento. Então, o Andy, ele é conhecido de fato, propriamente dito, como o pai da pop art. Beleza? Prestem bastante atenção nesse nome, porque é o nome que a gente também vai estudar bastante nesse conteúdo da pop art, tá? Então, lembrando, gente, os materiais usados, né, naquele período do século XX, eram os materiais que estavam saindo ali, nossa, tecnologia pura, lá no século XX. Hoje, é algo muito comum, mas naquele período era algo novo, principalmente para esses artistas, né? Então, a goma de espuma, o poliéster, o acrílico, eles foram muito usados nesse período. Dentro das obras da pop art, a gente observa que muitos artistas trabalhavam com história em quadrinhos, que a gente vai ver isso mais à frente. Eles trabalhavam com colagem, né? Também era uma das técnicas muito usadas, então eles faziam telas mesmo, no lugar deles usarem só tinta, eles usavam também colagem, era um tipo das técnicas que eles usavam, por isso que eles usavam a goma de espuma, o poliéster, justamente para fazer referências com esse tipo de colagem que eles trabalhavam, tá bom? E o acrílico também, né, que eles trabalhavam desde do primeiro, antes de chegar com a goma de espuma, tá? E como eu disse a vocês, gente, se a gente for observar, de tudo que eu já fui falando, né, é um movimento de 1950 que veio realmente para fazer uma crítica, né, ao capitalismo, ao grande consumo, né, que estava acontecendo ali naquele momento. Só que se a gente for observar, gente, a pop art hoje, século XXI, ela se torna um pouco presente, né? Se a gente for aqui discutir, a gente pode falar dessas marcas que já eram marcas lá, né, já representadas lá em 1950, e que hoje também elas fazem essa referência muito grande. Por exemplo, não vamos longe não, né, os iPhone, tem pessoas que têm um desejo, né, talvez não sejam todos, mas tem muitas pessoas que fazem questão de ter todas as gerações de iPhone. Mal comprou um, já está se desfazendo para comprar o próximo, porque o iPhone é isso, né? Ele é uma cultura de massa, né? Ele faz que as pessoas, elas estejam ali o tempo todo, porque eles vão mostrando uma tecnologia diferente, uma formatação diferente, um aplicativo diferente, e isso vai fazendo as pessoas entrarem realmente naquela questão do consumismo, porque muitas pessoas acabam consumindo tais produtos sem ter a necessidade. Para vocês entenderem o que os artistas lá em 1950 queriam mostrar para a sociedade. Ei, sociedade, calma aí, né? Vocês estão virando consumistas sem necessidade. Tem pessoas comprando produtos sem necessidade, mas querem comprar por quê? Porque está na moda, porque foi representada por uma celebridade, porque eu não comentei aqui para vocês, esqueci de colocar uma das características, mas uma característica também muito, muito marcante na pop art é o uso das imagens de celebridades. Será que isso hoje, século XXI, 2020, mudou? Quem é que vende, na verdade? Não é a propaganda, o Aleph até falou sobre isso, não é a questão da mídia. Quantas empresas, marcas, elas contratam pessoas famosas para representar aquela marca? Por que eles contratam aquela pessoa, aquela celebridade? O que eles querem com isso? Fala para mim aí. Mas o que eles querem com esse patrocínio? Eles acabam patrocinando, mas o que eles querem, Luísa? Eles querem vender mais através de uma celebridade. É através disso que eles têm o quê, João? Os lucros, né? Exemplo, muito recente, Neymar. Neymar é o grande representante da Nike, mas quando aconteceu aquele escândalo, o que a Nike fez? O que a Nike fez quando aconteceu todo aquele escândalo? Não só a Nike, como a Gillette, várias outras marcas acabaram o quê? Cortando o contrato com ele, né? Não queria mais, mesmo ele sendo ainda uma referência artística, né? Celebridade muito importante.
E naquele momento eles não queriam, vamos dizer assim, a palavra mais forte, né? Mas eles não queriam sujar a imagem da empresa com uma representação, porque ele era à frente daquela marca, né? Então imagine o quanto de dinheiro que se foi perdido, porque é isso mesmo, gente. A gente sabe que muitas marcas elas são vendidas devido ao marketing, né? Então, quanto mais representatividade se tiver, mais lucro eu tenho, mais retorno eu tenho, né? Então, isso é uma jogada que as grandes empresas adotam, né? Para ser uma forma de chamar mais atenção, por ser uma celebridade. É isso mesmo, Fernanda. É bom que vocês já estão entendendo. Ó, a Nicole falou que é vender mais, né? Conquistar o público para ganhar mais dinheiro, isso mesmo. Tanto que tem uma atriz muito famosa americana, né? Que era a Ai, gente, eu ia falar agora o nome dela e saiu. A loirinha, gente, que cantava o Happy Day to You. Como é que é? Gente, Mary Moore, isso, João. Eu não sei falar o nome, não, mas não ri de mim. É isso aí mesmo, a Mary. Né? Ela foi uma celebridade, gente, porque ela era uma questão feminina, por isso que a pop art também ela fica muito conhecida pelo o glamour, porque fala muito sobre a questão das celebridades, fala muito sobre a questão da forma feminina, né, da sensualidade, do sexo, né, por conta da feminilidade mesmo, das mulheres que apresentavam através de seu corpo. As mulheres daquele momento haviam uma roupa daquela, queria comprar porque achava que ficaria tão linda como a atriz que estava sendo ali, que estava usando aquela marca, porque as pessoas pensam isso, se eu comprar tal roupa, eu vou ficar igual, mas você sabe que não é bem assim, né? Mas a sociedade ainda pensa dessa forma, né? Então, eles usavam, naquele período, então, o glamour, o sexo, né? Da questão do feminino, a questão do poder, né? Então, tudo isso também eram características ali da pop art em 1950. Beleza? É isso mesmo. É isso mesmo. Aí, quando compra, né, Luísa? Chega em casa, nossa, o que eu fiz, né? Bom, vai ficar aqui, nesses slides que eu vou estar postando hoje na aula para vocês, alguns exercícios para vocês estarem fazendo, como uma forma até de ajudar vocês nos estudos para a prova, porque semana que vem já é prova, então vai ser esse primeiro conceito, e aqui eu estou pedindo para vocês pesquisarem sobre esses artistas, porque algum desses artistas aqui vai cair na prova, então estudem sobre eles, tá bom? Vai cair bem superficial, tá? Mas estudem. Eu já vou dizer, o Andy, esse vai cair com certeza. E vai cair um desses outros aí. Então, estuda, faça a pesquisa sobre ele, veja quais foram as suas principais obras, tá? Qual foi a importância dele para o movimento pop art, né? Porque cada artista aí, ele tem uma forma diferente de trabalhar, nenhum aí trabalha da mesma forma, mas ambos foram muito importantes para esse movimento. Então, pesquisem sobre isso, vai ter também essa atividadezinha aí falando, e vai ter essa terceira também para vocês estarem pesquisando, estudando. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima prova. Eu vou colocar isso lá nos slides, para vocês responderem no caderno, tá bom? Isso, aqui é só resposta, tá? Beleza, gente? Conseguiram entender o conteúdo de hoje? Tranquilo? Eu corri um pouquinho, né? Porque senão poderia não dar tempo. Deixa eu voltar aqui. Mas vocês conseguiram entender? Já, Nicole, já semana que vem, tá? Por isso que eu trouxe hoje só a introdução do conteúdo, que fica mais tranquilo para vocês, tá? Mas não deixem de serem curiosos hoje, com esse já bem fresquinho na sua cabeça. Faça o teu resumo, me marca lá nesse resumo, coloca aí aula de artes, coloca o teu resumo, me marca, que ainda não me tem no Instagram, tá? Para que eu possa ver essa curiosidade de vocês, tá bom?
é um conteúdo, como eu disse a vocês, muito gostoso. Não, vocês vão observar, quanto mais vocês pesquisarem, mais curiosos vocês vão ficar. Até mesmo quando vocês começarem a ver as obras. Gente, cada quadro lindo, sabe? Eu gosto de cor, né? Então, pop art ganha o meu coração. Ele é muito bom. É um movimento muito legal. E, como eu disse a vocês, muito atual, né? Muito atual.